Olá, professor! Seja muito bem-vindo à nossa aula, onde eu vou ensinar vocês a criarem suas próprias atividades e a mudarem o jogo na sala de aula. Quero começar já parabenizando vocês por terem aceito esse convite, né? Uma aula com uma atividade interativa é uma aula que engaja mais, é uma aula que traz mais resultado. E se você está aqui agora é porque você se preocupa com esse resultado. E além disso, quer uma rotina mais leve, uma vida mais tranquila, mais tempo para se dedicar àquilo que realmente importa. Então, o objetivo aqui é a gente conseguir criar as nossas próprias atividades, né? Para que vocês conquistem aí segurança, não dependam de materiais prontos da internet, consigam de fato criar aulas incríveis com aquilo que vocês têm de melhor, que é o conhecimento de vocês. Gente, e aí a gente está um pouco preso num ciclo, né? Existem alguns fatores aqui que nos levam ao cansaço extremo, à insegurança na sala de aula, né? A gente muitas vezes sente que deve algo como profissional, a gente não está conseguindo aí chegar naquilo que a direção da escola deseja, não consegue engajar os alunos, né? E muitas vezes isso acontece porque a gente começa a improvisar aulas de última hora, não se organiza, não planeja, a gente copia qualquer atividade da internet sem conferir, sem ver se está correta, sem ter nexo com aquilo que a gente está explicando em sala de aula, muitas vezes, né? Sem ter uma continuidade. A gente muitas vezes se vê na situação de dar aula fora da nossa área, e aí isso nos torna bastante inseguros, né? Digo isso porque já aconteceu comigo, de precisar dar aula de outras disciplinas, filosofia, sociologia, que não são as disciplinas da minha formação, né? E a gente acaba aí ficando sempre com medo, né? De não dar conta de tudo, a gente é muito cobrado pelos pais, pelos alunos, pela direção, pela coordenação pedagógica, não se sente valorizado, né? E aí eu quero falar um pouquinho para vocês do porquê que isso acontece e ressaltar aqui que a culpa não é sua, né, professor? A gente vive em um sistema, né, que muitas vezes acaba nos impondo algumas dessas situações, tá? Mas fica comigo que eu tenho a solução para esse problema também. Então, gente, a nossa formação, ela não nos prepara, de fato, para a realidade da sala de aula. Tenho certeza que vocês conseguem se enxergar nesse cenário, né? A gente passa alguns anos na faculdade, mas sem, de fato, a prática pedagógica, que é o que nos coloca nesse lugar dentro da sala de aula, né? Então, a prática pedagógica, ela é muito mais do que apenas a teoria, né? A gente tem que usar a estratégia correta, dinâmica, adaptar aquilo à realidade dos nossos alunos, né? Então, entender que cada um que cada turma é uma turma. E quando a gente não cria a nossa aula, não cria a nossa atividade, fica muito mais difícil a gente conseguir fazer isso, né? Então, a partir do momento em que eu posso criar o meu material vai ser meu, vai ser autoral, eu sei que ele vai ser eficiente, eu sei que ele vai estar alinhado àquilo que eu preciso, eu sei, né, que ele vai cumprir com aquilo que eu gostaria para aquela aula, e isso com certeza vai facilitar todo esse processo. Bom, gente, então quero contar para vocês um pouquinho aqui, né, de como a gente cria atividades que realmente vão engajar, né? E começo falando porque que algumas atividades não funcionam como a gente gostaria, né? E um dos motivos é que a gente copia da internet, não tem contexto, não tem relação com a realidade do aluno, né? Eu não penso naquilo que aquela turma gosta, por exemplo, né? Então, muitas vezes eu já me deparei com turmas que gostam muito, por exemplo, de futebol, né? Um tema bastante comum aí entre os jovens, né? Por que não adaptar a atividade para algo relacionado ao futebol?
né? Levar para eles aquela realidade, coisas que eles gostam. Falando em geografia, né? Pensar no entorno da escola, pensar no bairro onde a escola está, na cidade onde os alunos moram, né? Então, sempre cuidar para que esse contexto se aplique à realidade dos alunos. E, de novo, quando a gente tem uma atividade que é apenas uma cópia, isso se torna muito mais difícil, né? As atividades, muitas vezes, principalmente essas que a gente aleatoriamente encontra na internet, não vão desenvolver as habilidades da BNCC conforme deveriam, né? Então, quando eu produzo a minha própria atividade, eu posso fazê-la de acordo com a habilidade que eu quero que seja trabalhada naquela aula, naquele conteúdo. Então, isso facilita também essa adaptação à BNCC, que é super importante, vocês sabem, inclusive não apenas no sentido pedagógico, mas também burocrático, né? Nós somos cobrados nesse sentido. Muitas vezes, essas atividades, elas estão focadas apenas na memorização. E a memorização, gente, ela é o mais básico dos níveis de aprendizagem, né? A gente vai falar um pouquinho aqui da taxonomia de Bloom, né? E a gente vai avançando nos níveis, né, de aprendizagem do aluno. E a memorização é o mais básico, né? A gente precisa, muitas vezes, colocar a mão na massa, fazer coisas mais práticas para que esse aluno, de fato, compreenda aquele conteúdo. E a gente também, muitas vezes, acaba usando uma atividade dessas prontas, ignorando que uma mesma turma tem alunos diferentes também. Né? Então, de novo, quando eu consigo fazer a minha própria atividade, essa atividade pensada para aquela turma, eu consigo também adaptar para esses diferentes alunos, né? Para esses diferentes ritmos, muitas vezes com poucas adaptações, a gente vai falar um pouco disso nessa aula de hoje também. Eu já transformo essa atividade para um aluno de inclusão, para um aluno que precisa de um apoio maior, ou às vezes para um aluno também que é mais rápido e que gosta de pesquisar mais e gosta de pensar coisas além. Então, eu consigo fazer esse jogo também, né? Então, uma das coisas mais importantes aqui, profs, é que as atividades, elas precisam fazer sentido para o aluno, né? Senão é só mais uma tarefa. E aquilo não se torna efetivo no que é necessário, que é aprender o conteúdo, né? Então, pensando aqui, né, que a gente é muito cobrado por desempenho, muito cobrado por nota mesmo, né? Quando a gente tem uma aula que traz uma atividade que vai fazer exatamente aquilo que a gente quer, que vai desenvolver exatamente a habilidade que a gente precisa, o resultado que a gente colhe lá na frente é um resultado de um aluno que vai se sair bem nas métricas, que vai responder bem na questão da nota e que também vai nos tornar um professor valorizado nesse sentido. Bom, gente, então, o que torna uma atividade de fato efetiva, né? O que vai fazer com que a atividade funcione para aquilo que a gente gostaria? Primeira coisa, alinhar com a BNCC. Então, eu preciso entender que habilidades que eu vou desenvolver e como que essa atividade está contribuindo para essa formação do aluno, tanto no sentido desta habilidade quanto na formação integral desse aluno, né? Então, vocês sabem que a BNCC, ela traz muito essa questão até social, vamos pensar assim, né? Das competências para a vida, enfim. Então, a gente também tem que olhar para isso, né? E quando eu crio a minha atividade, eu consigo ter esse olhar diferente. A outra questão, gente, é aquilo que a gente falava antes, né, da taxonomia de Bloom. Então, eu preciso pensar na atividade com o estímulo cognitivo correto, né? O estímulo cognitivo que eu preciso para aquele conteúdo, né? Então, eu estou fazendo o aluno analisar algo, aplicar algo, criar algo, ou ele está só memorizando, né? Tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso quando estavam na escola, de a gente ter lá o texto e as questões na mesma ordem do texto, e eu basicamente copiava ali a resposta e estava tudo bem. Na hora da prova, eu memorizava. Só que esse conhecimento, ele é rápido, né? Acaba logo, né? Eu estou memorizando para aquele momento,
acabou, eu não aprendi nada, né? Então, eu preciso entender qual é o estímulo para aquela atividade, né? O que eu quero que o aluno faça para que ele, de fato, aprenda aquele conteúdo. E a conexão com a realidade, gente, é super importante, né? A gente já falou um pouquinho também, mas a gente precisa pensar em coisas que façam sentido para aquilo que os alunos conhecem do mundo, né? Não adianta eu falar de coisas que para eles não fazem sentido, que são coisas lá do outro lado do mundo, ou que são coisas que não fazem parte da realidade desse aluno. Né? Então, é sempre pensar em exemplos práticos, situações que estejam próximas a eles, né? Como eu falei antes, então, no entorno da escola, na própria família, né? Pensar em coisas que atraiam o aluno também para essa realidade que ele vive, né? Pensando aí em coisas que eles gostam. E aí, gente, vamos lá, criar na prática, então, né? Um roteiro de uma atividade que a gente pode aplicar aqui para qualquer assunto, para qualquer conteúdo. Eu vou trazer aqui como um exemplo, então, o tema da população brasileira, né? Mas seguindo esse passo a passo, vocês conseguem criar qualquer atividade que vá engajar os alunos, tá? Então, o primeiro passo, como a gente já falou, é definir a habilidade da BNCC. A gente vai olhar lá as habilidades e vai encontrar, decidir qual habilidade a gente quer trabalhar. É a primeira coisa, gente. Eu não posso fazer a atividade antes e depois pensar na habilidade, né? Eu preciso saber o que eu quero e criar atividade a partir disso, né? E vejam, inclusive, que essa habilidade que eu separei aqui, ela está falando em analisar, ou seja, não é memorizar, não é algo simples. O aluno tem que fazer uma análise, né? Então, analisar a diversidade da população brasileira, suas dinâmicas migratórias. Ou seja, ele precisa criar algo, ele precisa analisar os dados, né? E aqui a gente vai falar de dados, né? Se ele está fazendo uma análise, vocês vão ver que os próximos passos eles seguem nesse sentido. O segundo passo, então, é escolher um estímulo ou visual ou lúdico, né? O que eu vou usar para que esse aluno tenha esse estímulo, tá? Então, aqui coloquei alguns exemplos, né, que tem a ver com o tema. Posso usar gráfico, mapa, uma pirâmide etária, cartões de classificação, desenhos, enfim, né? Uma série de coisas aqui que tenham um estímulo visual. Então, é bem importante que a atividade, gente, ela tenha esses estímulos, né? Que não seja simplesmente um texto com questões. A gente já falou sobre isso, isso só faz o aluno memorizar, né? Então, o visual é muito importante para que o aluno também aprenda e consiga analisar e consiga avançar aí na taxonomia de Bloom também, tá? Gente, uma coisa muito importante dentro de uma atividade também é que ela tenha um desafio prático, né? A gente fala desafio, mas não é nada desafiador, na verdade, né? É simplesmente algo que o aluno vai fazer, né? E aí, o que eu dou como sugestão aqui para esse tema? Pedir para que os alunos montem a pirâmide etária da cidade e comparem com a do Brasil. Olha só, ele vai montar a pirâmide etária, ou seja, ele está fazendo algo prático, mas para fazer isso, ele também tem que analisar os dados. E aí depois, para comparar, ele de novo está avançando aqui dentro da taxonomia de Bloom. Então, eu vou estar cumprindo lá com a habilidade que eu coloquei, né, que é analisar a população brasileira, e vou estar fazendo com que o aluno também faça algo prático, tá? E aí, gente, o último passo, né, que eu coloco aqui como importante é que tenha também uma etapa de reflexão para aquilo que o aluno está fazendo, né? Ou criação, no caso aqui a gente já tinha a questão da criação antes também, né? Mas é bem importante que o aluno consiga refletir sobre aquilo que ele criou. Então, aqui, no sentido, né, do tema que eu escolhi, que o aluno possa propor soluções, então, né, para falar aí, né, de uma população mais envelhecida ou de uma população muito jovem. No futuro nós vamos ter uma população mais envelhecida, a gente já está enfrentando isso. Como que a cidade pode pensar nisso?
E aí, gente, também dá para criar essa tarefa num sentido de um desafio mesmo, né? Usar um storytelling. Imagine que você é o prefeito da cidade X e você precisa criar um plano de ação para, enfim, né? Então é pensar nesse sentido, coisas que vão fazer de fato o aluno pensar naquilo, analisar e criar algo e depois refletir sobre aquilo que ele criou. Então, gente, aqui a gente está saindo da memorização, saindo daquela atividade básica e indo para uma análise, para uma aplicação prática, para algo que realmente vai fazer sentido para o aluno e vai fazer com que ele de fato aprenda. Bom, gente, e aí, como eu falei, a gente também vai pensar um pouquinho aqui na adaptação dessa atividade para alunos de inclusão, né? Para a EE, então. O que a gente pode fazer aqui de maneira muito simples para adaptar uma mesma atividade, e acho importante a gente falar sobre isso. Eu acredito que para haver inclusão, é isso que tem que acontecer, né? Eu não posso fingir que eu estou incluindo, dando para esse aluno de inclusão qualquer atividade que não tem nada a ver, e a gente sabe que isso acontece muito, né? E que, enfim, né, não é do conteúdo que a gente está trabalhando com os outros alunos, não é, às vezes, nem do conteúdo da nossa disciplina, né? Então, é pensar naquela atividade que eu vou dar para a turma, como eu adapto ela para esse aluno que precisa da adaptação. Então, algumas ideias, tá, gente? Usar um apoio visual, com imagens, cartões, esquemas, né? Então, eu substituo, de repente, aquilo que é mais escrito por imagens, eu faço o aluno juntar um cartão ao conceito, eu crio um esquema, ou eu, enfim, né, posso colocar aqui o gráfico já pronto para esse aluno, né? Os outros alunos, de repente, vão montar a pirâmide etária, esse vai ter a pirâmide pronta e vai só comparar, e aí uma coisa mais visual, né? Uma comparação não tanto numérica, de repente, mas visual mesmo, né? Então é possível fazer essa adaptação nesse sentido, usando muito esse apoio visual, simplificar os comandos, fornecer modelos prontos, né? Então, de novo, né? Enquanto o outro aluno lá vai estar criando, este aluno vai ter uma coisa um pouco mais mastigada, um pouco mais pronta para ele preencher, para ele completar. Trabalhar em duplas, em grupos, né? Fazer com que esse aluno tenha aí um suporte dos outros alunos também. E muitas vezes, gente, funciona muito, né? A gente também respeitar como esse aluno gosta de se expressar. Então, às vezes, esse aluno é um aluno que gosta de falar. Bom, então, ao invés de ele me entregar algo, eu vou deixar ele fazer uma apresentação oral. E eu avalio essa apresentação oral. Às vezes, esse aluno gosta de desenhar. No lugar dele escrever um texto, eu vou permitir que ele desenhe. Né? É importante a gente estar aberto nesse sentido também, tá? E aí, gente, quero falar bem rapidinho aqui do Vygotsky, né, e da zona de desenvolvimento proximal, que vai dizer, né, que o aprendizado é muito mais efetivo quando esse aluno recebe o suporte para realizar aquelas tarefas que ele ainda não domina sozinho. E é isso que a gente precisa fazer com esse aluno EE, né, dar esse suporte para ele, entregar para ele uma atividade que ele vá conseguir resolver, né, para ele ter esse suporte para ele realizar essas tarefas, tá? E aí, gente, quero trazer para vocês a solução que vocês procuravam, né? Vocês podem dominar a arte de criar atividades autorais, de fazer a atividade que o aluno precisa, que a turma precisa, que, enfim, né, vai te transformar num professor que vai ter turmas engajadas, né, que os alunos vão querer que a sua aula chegue logo, porque eles sabem que ali eles vão realmente aprender, né? Então, na nossa mentoria, na mentoria Salva Aula, vocês vão aprender como criar essas atividades que realmente funcionam com alunos reais, em escolas reais, né? A gente muitas vezes ouve, mas isso não é para minha escola, isso não é para minha realidade.
A escola pública não dá para fazer isso. Dá sim, gente. São atividades simples, mas que seguindo os passos corretos vão funcionar, vão engajar, tá? Conseguir também, gente, adaptar esses conteúdos, né? A gente sabe que a questão da inclusão hoje é um grande problema das nossas escolas, né? A gente não está preparado para fazer essa adaptação e na nossa mentoria nós vamos ensinar isso para vocês, como fazer essa adaptação de conteúdos de forma simples, como criar atividades que sejam adaptadas para a necessidade de cada um dos alunos. Lembrando que isso também é uma questão de legislação, né? A gente precisa fazer isso e muitas vezes a gente acaba fazendo da maneira errada exatamente por não saber como fazer, por não ter esse suporte, né? A gente também aprende na mentoria ou sai da mentoria, né? Tendo muito mais segurança na nossa aula, sabendo o que a gente está fazendo, planejando de forma mais rápida, mais efetiva, com intenção real, sabendo o que eu quero que aquele aluno alcance, né? E a partir disso, nós vamos também criar o nosso próprio acervo, né? Organizar esse acervo, ter aulas prontas para o ano todo e, inclusive, para aqueles professores que assim desejarem, por que não ganhar uma renda extra com essas atividades, né? Vender essas atividades para outros professores, né? Gente, isso é de uma maneira muito simples, prática, baseada em teorias, né? De professoras que fazem isso e que entendem o que estão fazendo. Gente, falar um pouquinho rapidinho aqui, então, da metodologia, né? Daquilo que a gente utiliza aqui para criar essas atividades. Então, aprendizagem significativa, lembrando, né, que a atividade tem que estar ligada à realidade do aluno. A taxonomia de Bloom, né? Entender que a gente vai sempre desenvolvendo novas competências nesse aluno. E a questão das metodologias ativas, né? Tornar o aluno protagonista desse processo de aprendizagem. É ele que faz, é ele que cria, é ele que aprende. O professor está ali como um orientador desse processo. E aí, gente, quando a gente consegue isso tudo, a gente tem uma aula muito mais leve para a gente, né? Uma aula que não nos desgasta, uma aula que a gente não precisa ficar o tempo inteiro chamando atenção, o tempo inteiro falando, explicando, né? O aluno vai estar fazendo a parte dele e também o aluno vai se sentir mais engajado, vai gostar muito mais, vai estar num ambiente que faz muito mais sentido para a aprendizagem dele. Então, gente, como que vai funcionar a mentoria, tá? Vão ser turmas pequenas, vai ter acompanhamento. A ideia é que vocês realmente consigam criar suas atividades com a nossa ajuda. As aulas são práticas, então a gente vai criar juntos muitos materiais. Não tem enrolação, não tem teoria, é realmente colocar a mão na massa, aprender a fazer, tanto a questão de pensar na atividade, como a parte do design dessa atividade, como criar, como colocar isso no papel, né? A primeira turma, gente, vai ter início em junho, então a gente pede que vocês prestem atenção aqui, né? Acessem o formulário que a gente vai deixar aqui linkado para vocês. A gente vai entrar em contato com cada um de vocês de forma individual para explicar tudo certinho, o que precisa, o que não precisa, o que a mentoria vai conseguir fazer para vocês aí, né? E, então, fazendo com que vocês saiam, né, dessa mentoria aí com o acervo de atividades que vocês criaram, prontas para aplicar, sabendo criar coisas novas, né, sempre que vocês precisarem, tá? Então, gente, esse é um convite para virar a chave da carreira de vocês, né? Vocês vão conquistar mais tempo, mais segurança na hora de dar aula, reconhecimento profissional, vocês vão ser aquele professor
que todo aluno gosta, que toda escola quer, né? Que vai ser elogiado, que vai ter as aulas mais legais, as melhores aulas, as melhores práticas. Não vai mais precisar se preocupar com orientação pedagógica, coordenação pedagógica, pegando no pé, cobrando coisas, os pais vão gostar. Então, assim, é realmente uma virada de chave, né? Uma carreira muito mais tranquila. Eu sei que se vocês estão aqui é porque vocês gostam do que vocês fazem, vocês amam dar aula, né? Nenhum professor permanece nessa carreira hoje se não gosta muito do que faz. Né? Então eu quero que vocês façam isso da melhor maneira possível realmente, tá? Vou pedir para vocês então clicarem aqui no link, preencherem um formulário e a gente vai entrar em contato com vocês da maneira mais rápida possível para garantir a vaga de vocês aí, porque como a gente falou, como eu falei, né? Essas vagas elas vão ser muito limitadas para que a gente possa dar o apoio real que vocês precisam. Muito obrigada, espero que tenha ajudado vocês e aguardo para a gente conversar de forma individual e trazer vocês aí para essa nova realidade.